Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Recalculando a Rota podcast. E hoje eu vou receber aqui como convidada uma corretora de imóveis que vem transformando a vida de muitas pessoas. A gente sabe que o imóvel, ele ainda é um sonho, né, de muitos brasileiros. Então eu recebo hoje a Adriana Huber. Prazer, Adriana, ter você aqui comigo. E eu tenho certeza que a gente vai levar muita informação para dentro dos lares e informar muitas pessoas a respeito, né? E desmistificar um pouco, né? De como é ter um imóvel, como é comprar um imóvel, né? É verdade, eu falo que muita gente às vezes não tem, né? É o sonho de todos, né? Praticamente o brasileiro ele tem um imóvel na vida, é o sonho de todos, mas muita gente ainda não tem por falta de conhecimento, né? Não é porque é difícil, né? Não é porque é difícil, a gente tem vários mecanismos aí para poder ajudar. A gente vai esclarecer hoje, para a gente trazer mais informação e ajudar a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né, Adriana? Vai ser ótimo. Adriana, vamos começar. Eu queria fazer uma pergunta. Quem que é a Adriana fora do universo da corretagem? Bom, Ana, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Achei super bacana, super interessante isso. Bom, quem que é a Adriana, tá? A Adriana é uma pessoa que ela gosta muito de pessoas, né? Talvez seja por isso que eu vim para a Remax. E eu dou muito valor à questão, né, do tempo junto com a família, junto com os amigos, né? E eu falo que uma das grandes felicidades é estar no meio de pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa que adora festa, adora comemoração, adora carnaval, participo de blocos de carnaval, participo de um bloco de mulheres que tocam no carnaval, né? Então, cada uma lá no seu instrumento, a maioria tocando chequerê. Mas é isso, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas e gosto de sempre estar, né, rodeada de pessoas e estar num ambiente feliz, descontraído e me divertindo. Né, você me contou aqui, achei super interessante, porque eu sempre gosto de perguntar o hobby, né? A gente tem uma atividade principal, mas a gente tem um hobby, que é importante para a gente viver, né, com propósito. E a Adriana me contou que ela faz parte de um grupo de mulheres que não é networking, algo bem diferente para mim, né, Adriana? Chequerê, e ela foi me mostrar aqui o que é o chequerê. Achei super interessante, não conhecia, e hoje vou sair daqui com mais um aprendizado. Muita gente não conhece, né? Basicamente o chequerê, né, é um instrumento musical vindo da África, meio místico, tá? Então é um instrumento de cabaça e feito com miçangas, né? Então, a maravilha é isso, né? O balançar da cabaça com as miçangas para dar um dom de chequerê. E aí você pode tocar em vários ritmos, né? E esse grupo de mulheres, a gente se uniu através do carnaval, nos conhecemos no carnaval. E hoje é um grupo, assim, muito amplo, né? Tem mais novas, mais velhas, pretas, brancas, solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, com filhos, sem filhos, né? Homossexuais, heterossexuais, bissexuais, então assim, não importa, né? O que importa é o conjunto, estarmos, né, juntas, fortalecendo umas às outras, ajudando umas às outras, né? Então isso é muito importante. Eu acho que hoje em dia, né, a gente fala muito nessa construção e a gente tem esse grupo de mulheres que realmente é uma construção diária e é uma ajuda permanente para a gente, é muito bom. É muito importante. É importante. Então, o estresse do dia a dia, do trabalho, é muita pressão, a gente chega lá, a gente chora, conversa, ri, bebe, né? Então, a gente se diverte de modo geral e a gente se fortalece, isso é muito importante. É muito importante, a gente tem que ter uma válvula de escape, né? Que não seja, né, drogas, álcool, né, em geral, coisas que não vão fazer bem para nossa saúde. E falando em pressão, como é que você começou nessa área, Adriana? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho antes, porque eu acho uma passagem assim muito interessante e o pessoal sempre vê só os frutos, né? Não vê o início nosso lá. Eu sou formada, né, tenho a minha formação, sou engenheira eletricista, né, então eu trabalhei até 2016, 2017 na área da engenharia
E quando teve uma crise na empresa, na verdade no Brasil, e fui mandada embora. Eu estava na época na faixa dos meus 48, quase 50 anos. E aí, a gente sabe, né? No mercado da engenharia é o mercado mais difícil para mulher, principalmente nessa faixa. Então, procurei, não achei. Eu falei assim, eu vou fazer Uber. Vou ser motorista de aplicativo. E modéstia à parte, assim, eu acho, e muita gente acha também, eu dirijo muito bem, né? Eu falei assim, pronto, fechou. Dirijo bem, gosto de dirigir, vou ganhar meu dinheiro. E aí, nessa fase, eu estava desempregada, casamento, né, finalizado, estava no processo de separação também. Eu falei assim, vou fazer Uber. Aí nós temos que fazer um teste, né, psicológico, né, para poder você tirar a carteira e você ter autorização para dirigir. E aí, menina, eu fui reprovada. Você foi reprovada? Eu fui reprovada. Assim, como você foi reprovada? Eu fui reprovada. Tô rindo aqui, mas na época eu chorei bastante. Lógico. E aí a pessoa falou assim, Adriana, você tá com a cabeça muito ruim, você vai se cuidar. Uber, né, você dirigir, né, pegar pessoas que você não conhece, pode trazer um estresse. Então, estou pensando em você, não nas pessoas, né, nos seus passageiros. Mas vai se cuidar, daqui uns 3, 4 meses você volta. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa, assim, arrasada. Eu falei assim, poxa vida, a única coisa que eu pensei que eu fizesse, que eu faria, né, bem, com a cabeça boa e que eu gosto de fazer, não fui aprovada. Mas aí cheguei em casa, conversei com meu filho e tal, e falei assim, mãe, calma. Meu filho é muito, fala que é muito mais espiritualizado do que eu. E aí passaram esses 3 meses, realmente me separei, aí eu voltei mais ou menos, ela falou assim, olha, boa você não tá não, mas vou te dar uma chance. Eu falei, tá bom. E foi quando eu comecei a fazer Uber. No início foi muito difícil, né? Porque tem a questão de ser mulher, você está colocando qualquer pessoa no seu carro, né? Eu estava numa situação financeira muito delicada, então eu precisava dirigir. E aí eu ia em qualquer lugar. Às vezes eu dirigia até de madrugada, tudo. E no início foi muito difícil, é cansativo. Corajosa, tem muita hein? gente, tem muita gente acha assim, né? Só dirigir, não é. Às vezes você fica 6, 7 horas dentro do carro sem sair, que é uma viagem atrás da outra, pegando as pessoas desconhecidas, né? Mas fui. Chorei no início, mas fui. E aí passou um certo tempo, aí vem aquele lado de novo. Eu gosto muito de pessoas. Passou um certo tempo, falei assim, cara, é isso que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma possível. Aí eu comecei. Aí fiz o Instagram, né? Uma mulher atrás do volante. Aí comecei a pesquisar lugares bacanas, né? Muita gente de fora perguntava, eu levava. Então, assim, levava as pessoas, elas ficavam satisfeitas e eu conhecia também lugares para depois eu ir com minhas amigas, né? Então, e até nessa relação, eu falei assim, Adriana, você já era uma relações públicas nossa, agora ficou melhor ainda, porque qualquer pessoa falou assim, Adriana, o que tá rolando na cidade? Você sabia? O que tem de bacana? Eu sabia, né? E aí foi quando me pintou o ramo imobiliário, né? Eu montei um Instagram. Aí a pessoa estava montando uma Remax no Buritis e falou assim, opa, se essa pessoa aqui, mesmo fazendo Uber, ela tem essa visão, né, de empreender, né, de talvez levar informação, de trazer conhecimento e às vezes até começar a monetizar a parte do Instagram, é um empreendedor, então eu vou chamá-la. Então foi quando eu vim para o mercado imobiliário. Já tinha pensado alguns tempos atrás, só que a ideia não me parecia muito interessante. Então, quando surgiu a Remax, eu falei assim, opa, primeiro, né, eu não ia fazer Uber a vida toda. Então, eu falei assim, é uma oportunidade, comecei a pesquisar. Aí eu falei assim, tem tudo a ver comigo, né? Por quê? Porque para mim o mercado imobiliário não é só você vender imóveis. Não. Não é só isso. Então, para mim, o mais importante é o relacionamento com as pessoas, entender a dor de cada um, porque muita gente fala, realizar o sonho, mas às vezes não é sonho. Tem gente que está se separando, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que perdeu um ente querido, então não é um sonho, né? E a Remax, ela tem uma visão, ela trata o cliente vendedor, né, com mais prioridade, e acho isso importante. Por quê? Porque realmente você está entendendo e sabendo o motivo da venda daquele imóvel. Então, eu falei, opa, então eu posso ajudar, né? E a gente funciona também ali como um psicólogo,
né? Tem muita gente carente, tem muito, por exemplo, pessoas idosas, né? Que às vezes no dia a dia não tem pessoas para conversar. Então eu ia, conversava, gostava, tomava café, né? E aí nesse relacionamento, e dentro da Remax também tem isso que você falou, tem muito relacionamento, tem muito network, tem muita troca de experiência, tem muita ajuda mútua, Tem né? muita parceria, Tem né? muita parceria, que é o principal, acho que é o carro-chefe da Remax, a parceria. Então falou assim, opa, acho que eu encontrei o que eu queria. E quando eu fui comprar imóvel, eu passei a dificuldade de não ter um corretor que me entendesse. Aí eu me coloquei lá atrás, opa, e o comprador de hoje, né? E o vendedor de hoje. E outra coisa, gente, eu adoro imóvel. Eu adoro arquitetura, eu adoro decoração. Então, antes de eu comprar meu primeiro imóvel, hoje eu não falo isso, né? Mas eu ficava fazendo visita em imóvel, falei, só, aquele é interessante. Será que um dia eu vou poder comprar? E aí é tudo isso, quando você tem uma meta, quando você coloca no papel, mesmo que hoje pode ser um sonho assim difícil, mas daqui um dia, quem sabe? Eu falo muito isso. E foi assim que eu comprei meu co-criar. primeiro imóvel. Entendeu? Co-criar. É. Você ir num restaurante que às vezes hoje você não tem como, né, pedir o prato principal, mas você ir, tá lá, experimentar, sentar, sentir aquele ambiente, você começa a colocar o seu cérebro, ele começa a entender, né, que aquilo é pra você, porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que não é. É verdade. Então, se você se priva de tudo, não vou olhar um apartamento porque agora, ou uma casa, porque eu não tenho dinheiro. Uhum. Mas você nem se deu a oportunidade de ir lá, ver e sonhar com aquilo. E entender como, igual eu te falei, entender sim. como funciona. Igual, por exemplo, quando eu comecei a olhar, eu tinha uma grana para receber de um processo da compra de um apartamento que não deu certo, na planta, aí a gente vai ver todas, né? Nós vamos conversar sobre isso. E então eu tinha um dinheiro a receber. Eu falei, opa, então deixa eu ver o que eu posso comprar com esse dinheiro. E aí o seguinte, quando eu comecei a profetizar isso para mim, eu vi vários apartamentos, deu certo, mas aí entrou um. O corretor falou assim, Adriana, esse apartamento não tá no sistema, acabou de entrar, mas eu acho que é a sua cara. Eu falei, então vamos lá. E aí ele entendeu o perfil que eu queria. E foi justamente isso. Eu vi o apartamento e falei assim, não, é esse. E coincidiu, né, de eu estar recebendo dinheiro na época, assim, então fechamos. Então, assim, foi uma negociação que acho que não durou, assim, eu vi, escolhi, levei o ex-marido para poder, né, pagar que ele também escolheu, mas para mim não tinha diferença, porque o dinheiro era meu, eu que queria, então assim, só para ele falar, opa, beleza. Mas aí deu muito rápido, então assim, foi muito certo, né, a pessoa realmente estava querendo vender rápido, né, ela tinha necessidade, eu estava com dinheiro à vista, então assim, 5, 10 dias resolveu tudo e já mudança, entendeu? Então é isso, você tem que já se sentir no local para as coisas também virem, né? Você sente, assim, alguns clientes que você tem contato, eles não se permitem? Tem. A ver um imóvel? Tem. Mas assim, hoje, como a gente trabalha muito com cliente vendedor, a gente faz até esse filtro, né? Porque, por exemplo, não adianta eu querer oferecer um apartamento, por exemplo, de 500 mil para uma pessoa que ela não tem esse recurso naquele momento. Porque aí cria uma expectativa no vendedor, né? Sim. E às vezes cria até uma frustração para o comprador. Então a gente tenta saber qual que é o poder de compra dele e tentar encaixar imóveis dentro daquele poder, sabe? Uhum. Daquele, né? Naquele investimento que ele pode naquele momento, sabe? Que bacana seu início nessa parte dos imóveis. E, assim, a gente vê muitos corretores hoje. Uhum. Você daria um conselho? Qual conselho você daria para eles? Que está iniciando? Que está iniciando. Olha, primeiro conselho, tem que estudar, né? Porque até pouco tempo atrás, o corretor era como se fosse ali, passatempo. Não estou fazendo nada, estou desempregada, eu vou ali ser corretor e depois eu, né, vejo o que eu faço. Então, muita gente brinca, não deu para nada, foi ser corretor, né? Mas isso é muito ruim, porque esses corretores vão ser... o mercado vai engolir eles. Porque, assim, a primeira coisa, realmente, se você quer ser corretor, vai estudar, vai entender o mercado,
né? Estuda também pessoas, porque é relacionamento, não é só chegar ali, um produto, vender, pronto, acabou, não. Você tem que estudar sobre o bairro, você tem que estudar sobre o imóvel, você tem que estudar sobre negociação, você tem que se preparar também, entender um pouco das pessoas, né? Porque eu falo o seguinte, cada um é diferente, né? Então, o modo que eu trato você é diferente do modo que eu vou tratar ele, né? Então, e as pessoas têm que ser assim, você tem que ser tratada conforme eu gostaria de ser tratada, não conforme você gostaria, né? De eu me falo tratar, muito isso. né? Então, a gente tem que entender tudo isso. Então, o principal hoje é estudar. Estudar, sabe? Ver as tendências do mercado, ver se você se encaixa nisso, né? Porque você está lidando ali com vidas, né? Isso é muito importante, né? Por trás, então, a primeira coisa é estudar, né? E ser realmente um bom profissional. Porque o mercado imobiliário, ele é um mercado muito promissor, né? Então, hoje, se você pegar uma pessoa aí que estuda, normalmente um curso universitário é 5 anos. Uma média, né? 5 anos. Média 5 anos, então varia de 4 a 5 anos. 6 anos, né? Então, por exemplo, para você ser um bom profissional, igual, por exemplo, eu fiz engenharia, né? 5 anos, batalhando. Fui pro mercado, falei assim, agora? Não sei nada. Vou começar a trabalhar ali. E aí você tem o quê? Você tem um período de maturação, né? Você tem um período de conhecimento. E normalmente aí você tem uns 3, 4 anos pela frente para você se tornar um bom profissional. Aí a partir daí que você começa a ganhar dinheiro. Sim. Mercado imobiliário não, né? Então você faz um curso técnico, você tem assim praticamente, pior das hipóteses, 1 ano para você estudar, né? Então, se você for uma pessoa que realmente estuda, batalhadora, corre atrás, dentro de 2 anos no máximo, você começa a ter resultados. Então, resultados muito interessantes, né? Mas é isso, é estudar, comprometimento, não é simplesmente, eu vou ali vender e estou ganhando. Eu vou ali mostrar o imóvel e vendi. Não é assim que funciona. Né? Então, tem todo um processo, tem toda uma metodologia, tem um estudo, né, por trás, e é importante isso, estudar, conhecimento. É importante você esclarecer isso, porque evita muitas pessoas aventureiras, né, ou que encaram o mercado imobiliário como um bico, né? E só estão ali querendo vender, mas não querem saber a necessidade do cliente, não querem entender por que ele está querendo comprar aquele imóvel. Quer jogar qualquer coisa. Exatamente, para vender, ganhar a comissão. Então, assim, nem sempre é sobre vendas, né? A venda é uma consequência ali de uma série de processos, igual mesmo você falou. E eu, né, como participante, né, do Cresce, é uma coisa muito importante, tá? Como em qualquer profissão, temos que ser qualificados e habilitados para tal. Então, a gente faz um curso técnico que chama TTI, né? Transações de técnicas imobiliárias. Técnico de transações imobiliárias. Você tem que se cadastrar no Conselho Regional do Cresce para você ser habilitado e qualificado para vender imóvel. Porque quem faz isso de maneira que não se cadastra, ele está fazendo isso legalmente. E ele pode sofrer punições, tá? De forma irregular, De forma irregular. Então, é como se você estivesse exercendo uma profissão não qualificada, não habilitada, não autorizada, entendeu? Então, isso é muito importante para os corretores que estão entrando, mas principalmente para os vendedores e compradores, né? Porque a gente já teve várias situações que pessoas se passando por corretor, pegou a grana, sumiu e aí? Golpe, né? Tem muito golpe hoje em dia. Tem muito golpe. Então, é importante, principalmente vendedores, né, os proprietários, pedir. Você é qualificado, você tem um CRES, você faz parte do conselho. Ótima dica. Que é a questão de segurança, né? Ótima dica, Adriana. Quando a gente fala de imóveis, quais pontos, assim, pesam para quem está comprando um imóvel? Bom, a gente fala que hoje, né, em dia, localização é uma coisa que você não pode mexer, né? Então, é muito importante localização, né? A maioria das pessoas procuram o quê? Próximo de quê? Comércio, né? Principalmente hospital, escola, farmácia, bancos, né? Então, isso é muito importante, né? Que localização é primordial. Se comprou, não tem como. Então, por isso que eu sempre recomendo quem está comprando, né? Por exemplo, vai num local de dia,
à noite, final de semana, porque tem gente que não gosta de barulho, né? Tem gente que qualquer coisinha fica irritado com barulho. Então, realmente, localização é uma coisa que não pode mudar. Internamente, reforma, né? Colocar do seu jeito você pode fazer, mas localização não. Então, a pessoa tem que estar muito firme na questão da localização. E aí, consequentemente, questão de segurança, né? Porque a localização influencia muito a questão de segurança. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa mais idosa, precisa de um porteiro físico, né? Precisa de, por exemplo, você chegar, às vezes você tem dificuldade para andar, então que a rua não seja muito deserta, né? Que tenha, sei lá, algum comércio próximo para você não ficar totalmente, né, vulnerável. E uma coisa hoje, que é o segundo hoje grande, não riqueza, mas produto, né, que o pessoal quer muito é carro, veículo, né? Então, vê se tem garagem para proteger seu veículo, se o seu veículo não vai ficar na rua, né? Facilidade de estacionar, né? Verdade. Porque a gente já teve muitos casos, a gente perdeu a venda. Por quê? Porque o prédio tinha uma garagem péssima e na rua você não podia estacionar, né? Então, assim, essas são acho que as principais. Eu acho que tem outras, né? Uhum. Questão de estrutura do prédio, do apartamento, tudo isso é importante. Mas localização, segurança e vagas de garagem, acho que são hoje os principais que as pessoas procuram. Interessante, eu estava pensando aqui. Hoje eu moro, né, de aluguel, mas eu olhei exatamente isso quando eu fui alugar. Eu olhei a localização, olhei a vaga, não é difícil, mas também não é fácil. Mas como é algo fixo, então tá ok, né? Para compra, acho que isso é mais. E a segurança pesa mais. também, a compra pesa mais, porque é algo ali que a pessoa que tá comprando, ela não vai pensar em vender, né? A não ser que precise ou aconteça algo, né, relevante. Mas eu observei isso, a segurança também observei, o condomínio tem câmeras, se eu precisar, e eu já precisei várias vezes das câmeras. Pois é. Por conta de entrega, foi coisa de entrega ainda da Amazon, mas mesmo assim, se não tivesse, como que eu ia recorrer? Por exemplo, às vezes no prédio não tem câmera, mas na região tem. Então, às vezes você chega à noite, você, né, se sente um pouco insegura. Então, acho que tudo isso vale a pena você realmente analisar para poder comprar o imóvel, né? Porque você falou, aluguel, cara, eu não gostei, fica aqui 1 ano, sai, tudo bem. Mas compra é uma coisa mais definitiva, né? Sim, e você falou até da localização. Às vezes, quando eu tava olhando, assim, pra ver se eu ia alugar ou comprar, eu lembro que vários corretores me perguntaram a faixa de preço, mas não me perguntaram a região, sabe? Então, assim, às vezes é num apartamento muito longe, nossa, aqui é um mega empreendimento, às vezes ela lá em Contagem, mas a minha vida tá aqui, Belo Horizonte, sabe? Então, assim, eu não senti essa preocupação deles observarem se é preferível nessa região, na outra. Pode ser um apartamento novo, um apartamento usado, ou na planta, sabe? Então, às vezes, falta mesmo esse tato. Porque o que acontece hoje, Ana? A maioria das imobiliárias, o corretor não trabalha posicionado. Então, por exemplo, eu já vi muitos corretores, atende Buritis, atende Pampulha, atende Esplanada. Então, assim, ele fica meio que rodando. E aí, com isso, ele não conhece os locais. Então, o que ele está pensando? Ele está pensando no bolso dele, né? Ele quer vender. Sim. Então, por exemplo, por isso, quando a gente trata com o cliente comprador, a gente vai ver a necessidade dele. E aí, quando vem um cliente comprador, na verdade, né? A gente trata com o vendedor e vem o comprador. A primeira coisa que eu pergunto, você conhece o bairro? Quais são as suas necessidades? Né? Por exemplo, porque uma vez é uma história dessa, assim, é engraçada, mas não deveria ser. Teve um corretor que ele era fora do Buritis, não sei se você conhece o Buritis. Conheço, já morei lá. Pois é, o Buritis tem a parte plana, mas tem as partes assim, né? Aí a pessoa falou assim, olha, eu estou vendo um apartamento pro meu pai, ele é já mais idoso, ele é cadeirante, e ele quer ficar ali próximo do paragem. Aí o cara, beleza, o que ele fez? Foi na internet, procurou, viu lá, professora Bartira Mourão.
3 ruas do Paragem, ali eu sei que eu já passei no Paragem, ali é plano, 3 ruas para o Paragem. Foi, só que tem que o Paragem, a Martira Borão, gente, quem não conhece, era assim, ó. Né? Aí quando foi o filho com o pai, olhou assim e falou assim, meu amigo, eu te falei que o meu pai é cadeirante, como é que ele vai andar aqui? Eu falei assim, não, mas eu vi, estava próximo do Paragem. Então assim, então é complicado isso, porque se eu não conheço a região, como é que eu vou oferecer o melhor serviço? Né? Sim. Então, aí tem gente que fala, Adriana, ó, eu quero no Buritis, na Muvuca. Eu falei, beleza. Então, aqui eu vou te mostrar. Não, Adriana, eu gosto de lugar tranquilo, onde que eu vou escutar os passarinhos. Então, não vou te levar ali na Muvuca. Eu vou te levar mais distante. O comércio não é tão forte, não é tão próximo, mas a pessoa é uma escolha dela, né? Então, o que a gente pensa? A gente pensa assim, na necessidade da pessoa. Importante, né? Demais isso. Necessidade da pessoa. Tem filhos? Facilidade para ir para a escola, padaria, né, que às vezes criança, né, com lanche, essas coisas, supermercado. Hoje banco nem tanto, né, porque muito online, digital, né, muito aplicativo. Então, assim, então o que a gente faz? Então, assim, todo o primeiro contato que eu tenho de um comprador, eu pergunto quais é a necessidade deles, entendeu? Igual, por exemplo, ontem foi muito engraçado que a gente faz muita parceria. E sempre eu gosto de conhecer os imóveis antes de levar o meu cliente, né? Uhum. Aí eu tô com um cliente com um apartamento em Nova Suíça, o cara ligou, não estava dentro do perfil dele. Aí eu tinha visto que um corretor colocou um imóvel. Eu falei, então vou te levar. 3 quartos, falou o que ele quer. Tá. Aí, como assim foi muito rápido, não consegui conhecer. Aí eu cheguei lá, eu falei assim, quebrei a cara, né? Por quê? Porque não tinha 3 quartos. Eram 2 quartos, a planta original. 2 quartos com banheiro, tinha um DCE, né? E o que o cara fez? Ele transformou o DCE em escritório, trouxe o DCE para dentro do escritório, o banheiro, e fez uma suíte para ele num dos quartos. Ou seja, ele falou que eram 3 quartos com suíte e um banheiro adicional. E não era. Então, na verdade, tinha DCE, o quarto que se tornou escritório não cabia uma cama, e não era, na verdade, uma suíte. Por quê? Porque como o banheiro ficou dentro do escritório, você tinha que passar ali para ir usar o banheiro social. E o outro quarto era só do casal, entendeu? O outro banheiro. Aí, sabe? Então, assim, eu quebrei a cara. Eu falei assim, tá vendo? Isso é uma experiência nossa. Então, o que é importante a gente entender? Realmente a necessidade do cliente. Você precisa de 2 quartos? 3 quartos? Você quer realmente suíte? Saber quantas pessoas vão morar, né? Porque, por exemplo, pra mim, eu moro sozinha. Uhum. Então, eu e a Amora, que é minha cachorrinha. Então, pra mim, não teria problema nenhum. Sim. Mas, se fosse, né, se eu tivesse um filho, por exemplo, talvez seria um problema. Fosse um problema. Então, mas o cara me falou assim, Adriana, sou eu, minha esposa e 2 meninos. Estão em fases diferentes de vida. Um é criança, outro já é pré-adolescente, né? Então, não querem dividir o quarto. Eu falei, beleza, ela tem 3 quartos, né? Pelo anúncio. Aí quando eu fui ver, não eram 3 quartos. Importância, né? De conhecer antes. Entendeu? E, por exemplo, no caso dele, ele tá querendo vender. Agora eu vou inverter o jogo. Uhum. E pra quem quer vender, tem estratégias que são importantes pra pessoa conseguir vender o imóvel rápido? Tem. Além do, né, a gente tá falando de preço, né? Uhum. Fora o preço, que o pessoal acha que tudo é preço. Mas olha, isso é importante, tá? Por quê? Porque, infelizmente, igual como te falei, como a gente trabalha mais com o vendedor, a gente faz toda uma metodologia, faz todo um estudo para ele, né? De mercado, uma avaliação mercadológica. E a gente vai saber qual que é o termômetro dele. Porque é muito engraçado quando a maioria, né? Não, eu não preciso vender, não. Se precisa, por que está colocando à venda? Mas, enfim. Aí eu pergunto, tá bom, você não precisa vender, mas daqui 6 meses, se você não vender o seu imóvel, como é que vai estar a sua situação financeira? Pessoal, Adriana, aí já começa a complicar. Então, o que a gente faz? O preço é um fator muito importante. Por quê? Porque quando você joga o preço lá em cima, o seu imóvel, ele é visto nas primeiras semanas. Uhum. Se ele está fora do mercado... E vou te falar, viu? O comprador, às vezes, eles conhecem mais imóveis do que nós, corretores. Porque eles estão vendo na internet tudo. Então, ele bate e fala assim, não, mas esse imóvel aqui, ele está com um preço muito maior em relação a esse que eu já fui ver
né? Então, o preço é muito importante. Então, a gente vê o termômetro ali. Mas o que é importante, gente? O imóvel está bem apresentável. Às vezes você vai no imóvel, às vezes, né, adora o cachorro, tem gato, mas você tem que cuidar, porque às vezes você vai no imóvel, tá chegando muito xixi, a cocô, né? Às vezes você vai no imóvel, uma vez eu fui no imóvel que morava só rapaz, cheio de roupa suja no chão, cueca no chão. Então assim, eu cheguei para visitar, para conhecer, eu falei assim, não, eu não tenho coragem de trazer cliente meu aqui. Então, a pessoa que tá vendendo tem que, né, manter o imóvel arrumado, gente. Tem que ter esse cuidado. É o mínimo, né? Pois é. Mas parece que não é o mínimo. Pois é. Aí tem gente que, por exemplo, vai visitar, assim, é lógico que você não consegue deixar o imóvel impecável sempre, né? Mas o mínimo. Não deixar a roupa no chão, pelo menos arrumar um pouquinho as camas, tentar deixar a cozinha mais organizada possível. Se você tiver um quartinho de despejo, joga tudo lá dentro, a gente não abre, entendeu? Então, assim, tem que ter um certo cuidado, tá? Por quê? Porque isso o imóvel também, a primeira impressão é que fica. Imóvel, pessoas, com tudo, né? Então, se você chegar num ambiente que você não se vê ali dentro, cara, a pessoa não vai ter assim, né? Nenhuma vontade de comprar o imóvel. Então, isso é importante. E outra coisa que a gente fala também, porque às vezes, por exemplo, principalmente cobertura, de vez em quando dá uma infiltração. A pessoa vai, arruma, que não sei o quê, mas não faz aquela pintura. Então, fica exposto. A gente sabe que foi tratado o problema, mas fica exposto. Então, o que a gente fala? Vamos fazer um reparozinho, vamos passar uma tinta, vamos fazer, né? Passar uma massa aí, pintar, para quê? Para que não tenha aquela sensação de que ainda tem algum problema naquele imóvel, entendeu? Então, a gente não fala, não é mascarar, mas, por exemplo, se tiver uma infiltração, provavelmente o comprador, ele vai pegar aquilo como se fosse um argumento para poder o quê? Dar desconto no imóvel. Entendeu? E às vezes o problema já foi solucionado, só que não foi, né, feito a devida pintura, né, deixar tudo certinho. A manutenção é importantíssima, Adriana. Importante. Você falou assim que o comprador, ele às vezes sabe mais do que o corretor. E é pura verdade, gente. Porque assim, quando eu fui olhar para comprar ou alugar, eu decorei, eu sabia todos os imóveis de todos os bairros. Inclusive aqueles que já estavam lá há mais de uns 2 meses. Eu falei assim, por que esse imóvel não aluga? E principalmente aluguel, que sai muito rápido, pois né? Pois é, por que esse imóvel não aluga? E eu ficava pensando, e neste que eu aluguei, eu cheguei, olhei. Falei, gente, por que essa parede aqui tá pintada a óleo? Aí eu já saquei, deve ter tido infiltração. Na vistoria eu falei, essa parede aqui aparentemente tem infiltração. Tirei foto, mandei vídeo, mas assim, já fiquei atenta. Mas assim, eles passaram uma tinta, mas ficou um abaulado. Então assim, são detalhes pequenos que a gente, quando tá alugando, comprando, a gente vai observar. Tem que observar. E é importante quem está te levando, no caso o corretor, ele saber dessas informações. Ele não sabia, Adriana. Ele ficou até assim, não sei o histórico. Então, mas sabe qual que é o problema, Ana? Porque é o seguinte, a maioria, né, dos corretores que a gente conhece do mercado aberto, eles não têm essa preocupação de conhecer o imóvel antes de mostrar. Então, para eles, às vezes, é uma surpresa, né? Então, por isso que eu falei desde o início, é bom você estar posicionado, você conhecer e visitar todos os imóveis que você pretende levar um cliente. Porque, às vezes, tem alguma particularidade e é muito feio, né? Para falar, né? Outra coisa, mas é muito feio você descobrir um problema ou uma desvantagem daquele imóvel no mesmo momento do seu cliente, comprador. Isso é horrível. Eu trabalho com vendas, né, Adriana? Assim, comunicação, vendas. Sou economista de formação. Então, assim, na hora que eu vi isso, eu falei, eu alugo, mas por X valor. Pois é. E aí ele ligou para a proprietária na hora. Então, assim, eu vi que ele perdeu totalmente os argumentos de venda. Pois é, se ele já soubesse disso, talvez se ele já tivesse ido, até perguntado, questionado, talvez ele poderia até, né? Um amor de corretor, mas assim, às vezes por tantos imóveis, né? Às vezes que tá ali administrando, passou. E aí, pegando esse gancho aí,
do meu, assim. Qual que é a diferença do financiamento e do consórcio? E as vantagens? Vamos lá. Financiamento, a gente vai ver, aí tem que ver o perfil que você está no momento, qual que é a sua fase financeira no momento. Por quê? O financiamento é uma coisa a curto prazo. Eu tô querendo mudar, eu já tenho, já tenho uma graninha aqui, então se você tiver com score bacana, né? Então eles vão analisar a sua renda. Então o financiamento, gente, a prestação não pode passar de 30% da sua renda, né? Para fazer financiamento você pode compor, não sei se são 4 ou 5 pessoas, por exemplo, o namorado, um pai, a mãe, um tio, então você pode compor renda de até 5 pessoas. Mas é importante você saber que você tem que ter um dinheiro, que é recurso próprio. No caso também, esse recurso próprio pode utilizar com o FGTS, tá? Porque tem muita gente que acha que o FGTS é só para quitar. Não, você pode usar o FGTS também para a entrada no imóvel. Então, vai depender do seu ponto. Se você tem essa entrada, né? Se você quer uma coisa imediata e se você tem crédito no mercado, você vai para financiamento. Qual que é a vantagem, né? Por exemplo, se você sai de um aluguel, você já consegue, né, financiar, se o imóvel já estiver pronto, você já consegue mudar de imediato, 30, 40 dias, né? Qual que é a desvantagem, né, disso? Juros. Mas a desvantagem a gente fala a nível inicial. Por quê? Porque dependendo da categoria, a taxa, a prestação vai caindo ao longo do tempo. Tá? E hoje é uma coisa muito importante que o pessoal fala. Hoje a taxa a Selic ainda está um pouco 15%. alta. E aí reflete, né, automaticamente nas prestações. Só que se você comprar agora, uma excelente oportunidade, daqui a 5 anos, você pode fazer portabilidade. Aí você pode escolher um banco que esteja com a taxa menor. Acho que muita gente nem sabe disso. Pois é. Acha que vai ficar preso lá 30 anos, 20 anos no mesmo banco. Não, você pode fazer portabilidade. Você pode, dependendo do tipo de financiamento, né? Isso aí eu já conheço um pouquinho, você pode ir abatendo, né? Pagando as prestações no final, dependendo do tipo de financiamento. Aí tem que ver a classe que você está. Tem que ver qual que você, né? Qual que tá o financiamento ali. E você consegue abater. Eu já fiz isso muito com carro. Meus 2 carros, eu sempre pagava a primeira e a última. Então, assim, eu pagava um juros inicial, abria mão, lógico, de muita coisa no início, mas eu pagava o carro, assim, em 1 ano e meio. Pois é. Igual, por exemplo, assim... Não é o caso de um apartamento, né? Mas de 1 ano e meio, né, gente? Então, apartamento, muita gente consegue reduzir para 10 anos. Por exemplo, você fez lá 30 anos, né? Por que isso? Dessa forma que você falou, né? Você vai abatendo e você pode usar o FGTS também de 3 em 3 anos para poder abater, né? O FGTS está parado, então você pode usar para pagar as prestações, né? Então, assim, e o consórcio? Vamos lá, o que é o consórcio? O consórcio é uma poupança forçada. Hoje você não tem dinheiro para dar entrada, porque financiamento, aí dependendo da classe, mas geralmente é 30% de recurso próprio. Você pode usar o FGTS e 70% financiamento, tá? Consórcio, você não precisa dessa entrada. Você começa a pagar de imediato, né? E aí você pode ser sorteado por lance, né? Se você tem um valor, porque muita gente faz isso, ó. Eu tenho um valor para comprar um apartamento, mas eu não quero, né? Concentrar tudo naquele apartamento. Então, o que eu faço? Eu compro um consórcio, passa aí um tempo, ele pega aquele dinheiro, dá um lance e consegue carta de crédito. O consórcio você tem prestações, né? No modo geral, né? São o processo, né? O financiamento não. O consórcio ele sai mais barato se você pensar em termos de taxas de juros, porque só tem administração, né? E você consegue, por exemplo, pegar a carta. Às vezes você compra o imóvel, senão com aquela carta você pode abater também o valor que falta. Então tem séria coisa. Então é bom você estar com um especialista para poder estar te orientando. Mas qual que é a desvantagem de um consórcio? Esperar. E às vezes quem fez o consórcio também está pagando aluguel, né? Então você vai ter 2 parcelas aí.
tá? É a questão do carro, eu falei, né? Aí é questão, assim, de foco, objetivo. Isso. De traçar mesmo as metas, né? Mas, de qualquer forma, para mim é uma poupança forçada. Por quê? Porque todo mês você vai estar pagando ali, você está construindo, né? Sim. E às vezes você fala, eu não tenho nada para pagar, vou gastar, vou sair, vou no cinema, vou comprar roupa, essas coisas. E ali não, poupança forçada. E logo a gente fala, cara, mais 5 anos, por exemplo, né? Eu nunca vi ninguém ser sorteado nesses 5 anos, passa rápido. É igual consórcio de carro. Você fala, nossa, eu vou ficar pagando 5 anos. Mas às vezes você consegue, hoje, entrou um dinheiro, puf, vou quitar. 1 ano e meio você tá com o carro quitado. Vale mesmo. A gente às vezes compra um telefone de 12, 18 vezes. Pois é. Entendeu? Tá a prestação, né? Então, coloca esse dinheiro aí na poupança, vai lá no consórcio, e tá entendeu? depreciando, né? Telefone, E tá depreciando. Não é um bem, né? Igual o carro também. E aí uma coisa importante, tá? Você falou assim, com o financiamento, você paga muito. Mas você já fez as contas? Hoje, você, por exemplo, você compra lá Minha Casa Minha Vida, né? Você compra apartamento, vamos lá, 250 mil. Hoje você tá pagando 250 mil. Mas quando você terminar de pagar o imóvel? Ele vai estar mais valorizado? Ele vai estar muito mais valorizado. Entendeu? E às vezes, se você tiver um planejamento financeiro, você paga em muito menos tempo do que os 30 anos, vamos supor, né? Então ele também vai estar valorizado. Você pode fazer a portabilidade, entendeu? Então o pessoal pensa muito no momento aqui presente. E outra coisa, se você não comprar agora, você está pagando para alguém a casa dele, que é o aluguel. Sim. Muita gente, por exemplo, muito investidor, compra o imóvel na planta, paga uma prestação ali pequena, o imóvel está pronto em 3, 4 anos no máximo, põe uma pessoa para morar lá, a pessoa paga o aluguel dele e essa pessoa automaticamente está pagando a prestação dele. Uhum. Entendeu? Eu descobri que é o caso, né, do meu imóvel hoje, que você mora? Que eu faço locação. A proprietária comprou um preço muito bom e alugou. Então ela provavelmente paga, né? Tá repondo ali com o meu aluguel. Aí quando eu fiquei sabendo disso, né? Porque vizinho sempre conta, né? Não tem jeito. Vizinho fala mesmo. Legal, rádio piada. Aí, quando eu fiquei sabendo, Adriana, eu falei, vou começar a ficar de olho aqui. Vai que aparece uma oportunidade. Sim. Né? Porque é uma oportunidade de investir, eu pego e alugo. Tem muita gente que faz isso. Tá errado? Não tá errado. São oportunidades que aparecem, entendeu? A pessoa quer vender, eu quero comprar, tá vendo. Por exemplo, aí tem gente que fala assim, não, eu prefiro alugar. Por quê? Se eu não gostei daqui, pego, vou para outro lugar. Não é aquela pessoa que às vezes ela fica impaciente, ficar num lugar só. Porque às vezes apartamentos, são 5 anos, normalmente, né? De 5 a 10 anos você tá trocando o imóvel. Mas tem gente que não. Eu quero morar aqui, quero morar, então tudo bem. Mas assim, de um modo geral, né? Hoje, mesmo com as taxas um pouco maiores, é vantagem você comprar um imóvel. É um momento, né? É um momento. A pessoa fala, vou esperar o imóvel cair de valor. Não cai de valor. Porque a taxa está alta, né? Dificuldade de financiamento. Não vai cair. Não vai cair. Aí, quando aqui caiu, o que vai acontecer? Vai aumentar a procura. Aumentou a procura, que subiu. Aumenta o preço. Entendeu? É a lei da oferta e da procura que a gente fala. Não tem jeito. Igual, por exemplo, tem imóveis que a gente vai, questão de aluguel no Buritis, você fala, cara, como é que uma pessoa paga 3 mil reais nesse? Porque é o seguinte, desocupou, uma semana já tem gente morando. Engraçado, e tem um monte de gente na fila. Aí ele vai colocar 1.500, 2 mil reais? Não vai. Ele vai subir. Tem gente que, né? Tem gente que quer, então é isso. A lei da oferta e da procura, né? É exatamente isso. E me conta uma coisa, a Remax, ela é uma representação exclusiva, né, Adriana? Como é que funciona? Para quem não conhece a Remax é uma empresa americana. Ela tem 53 anos de mercado, a partir dos Estados Unidos, e aí ela resolveu ampliar, né? E aí, a partir daí, hoje nós estamos em cerca de 118 países, e ela trabalha por franquia. No Brasil, nós estamos, não sei se é 16 ou 17 anos já, acho que esse ano faz 17 anos. Então, como é que funciona a Remax? Até por pesquisar, né, esse mundo imobiliário, a gente vê que as imobiliárias, elas dão muita importância para o comprador.
É lógico que ele tem a sua importância porque ele está com dinheiro. Mas quem tem um produto? Se você não tem produto, né? Não adianta ter dinheiro. Não adianta. Então, o que a Remax ela viu, essa grande jogada? A gente se interessar, né? Ter mais proximidade com o cliente vendedor, tá? Por quê? Ali você vai entender, né, certinho, qual que é o motivo da venda, por que ele comprou o imóvel, por que ele está vendendo, né? Quais são as dores dele, e ele tem um produto. Então, o que a gente faz? A Remax trabalha com a gente não fala exclusividade hoje, por quê? Porque infelizmente essa palavra foi muito queimada no passado, porque o pessoal fala assim, exclusividade? Vou pegar o imóvel, colocar debaixo do braço e só eu vendo. Não é assim que funciona a Remax. A Remax ela tem uma representação, tá? Então, a gente representa o proprietário e representa o imóvel junto ao mercado. Então, com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma condição melhor de apresentar o produto, realmente com as informações devidas e verdadeiras, porque hoje em dia é muito chato você pegar um imóvel, ele está em trocentas imobiliárias com preço diferente, informações de metragem diferente, informações de quartos diferentes, de vagas diferentes. De aluguel, né? De IPTU diferente. Tem imobiliária que não coloca nem valor de IPTU, porque acha que você, não, se eu colocar o valor muito alto, a pessoa não vai se interessar, mas, cara, é uma realidade, eu não consigo baixar o valor de IPTU. Não consigo baixar o valor do condomínio. O que eu posso trabalhar é o preço do imóvel, né? Então, o que a gente faz? A gente leva para o proprietário uma realidade. Por isso que a gente faz uma precificação bem feita, né? Mostra as vantagens. E você concorda o seguinte, e aí em toda negociação existe duas pernas. A perna da captação, que é o imóvel, e a perna do comprador, né? Então, a gente cuidando disso aqui bem feito, aí a gente investe em quê? Em fotos, apresentação do imóvel, né? Divulgação do imóvel nas redes sociais, tráfego pago, ou seja, a gente coloca capital ali para poder divulgar. Agora, imagina, se um monte de gente está cuidando do imóvel, sim, quem vai investir? Quem vai assumir uma responsabilidade de vender aquele imóvel, né? Então, o que a gente faz? A gente representa o proprietário e o imóvel junto ao mercado. A gente tem esse papel de distribuir imóvel no mercado, trazer parceiros que tenham clientes, né? E aí a gente vai filtrar se o cara é realmente corretor, se o cliente está realmente dentro do perfil, né? Por quê? Porque hoje em dia se faz muita visita. Como eu te falei, lá atrás eu visitava muito, mas hoje se faz muita visita e tem gente que não tem perfil de compra. Eu vim ver o imóvel porque eu achei ele bonito. Eu vim ver o imóvel porque eu não tinha nada para fazer. Eu estava em casa sozinha, queria ver alguém. Então, gera uma expectativa no proprietário muito ruim. E uma coisa muito importante, gente, é a questão da segurança. Porque qualquer um pode ter um crachá. Eu sou corretor, bater lá e entrar. E aí? Verdade. Pode ser um não corretor, né? Então, qual que é, assim, a vantagem da exclusividade, né? Então, a gente tem o imóvel, a gente distribui ele para o mercado, né? Ou seja, distribui de forma certa, com fotos, vídeos perfeitos, né? De profissionais padronizado, tá? E é importante que o quê? O proprietário, ele vai ter uma pessoa para ele poder pedir feedback, pedir informação. Porque a gente fala assim, Adriana, vem tanta gente aqui, aí eu vou procurar saber com o corretor por que não gostou do meu imóvel. O corretor some. Às vezes ele nem conta, né? Assim, nem pergunta para quem foi visitar. Não, e às vezes ele não tem um contato direto do corretor. Por quê? Porque quem agenda as visitas são as secretárias das imobiliárias. Aí, tipo assim, você tá na fila, tipo, você é venda, né? Já trabalhou em loja de venda? Entrou um cliente, você tá na vez, você atendeu, aí você vai para o final da fila, entra outro, entendeu? Então, é assim. Então, o que acontece? Às vezes ele não sabe qual foi o corretor que foi lá. Então, ele não tem como cobrar. E a gente já teve, assim, eu já escutei várias reclamações. Falei assim, Adriana, teve uma pessoa aqui, fez uma proposta, eu aceitei, de repente sumiu.
Não achei corretor, não achei comprador, não achei mais ninguém, né? E então, assim, para mim, na exclusividade hoje, é uma coisa segura, porque, por exemplo, quando a gente leva, a gente pede para o comprador, passa a sua identidade, passa as suas informações, vamos te cadastrar, por exemplo, tem muitos, né, condomínios fechados que tem uma segurança. Então, quando a gente percebe que a pessoa está mal intencionada, ela dá uma desculpa e cai fora. Aí, de um modo geral, não. Como as pessoas estão pensando em vender, né? Então, pode às vezes coloca isso de lado, né? E é muito importante segurança. Para quem está recebendo em casa, para vocês também que estão acompanhando. Muito interessante. Eu não conhecia essa parte. Não, é questão de segurança. Por exemplo, hoje em dia, né? Você tem muitas crianças que ficam em casa sozinhas e adolescentes. Então, se você souber que vai ter um corretor que vai acompanhar todas as visitas, independente se é cliente direto, independente se é cliente do corretor parceiro, eu vou acompanhar todas as visitas. Cara, eu já estive lá, eu conheci sua família, conheci seu filho, eu aviso antes, são visitas programadas. Não são aquela visita, meu cliente está aqui agora, posso ir? Não é assim que funciona. Não, essa pessoa consegue até, né, arrumar o imóvel. Isso, às vezes tem que colocar uma pessoa lá para poder, né, receber, né? Então, a gente fala que, assim, é uma questão de segurança. Igual, por exemplo, Ana, eu fico chateada, fico triste quando eu vejo um imóvel, um anúncio, na verdade, que tem aquelas fotos horríveis. A primeira impressão é que fica. Aí, de repente, pia suja, roupa no chão. O cara, ele faz fotografia, de repente, resolução baixa, quando você abre, fica tudo distorcido. Aí eu fico triste. Por quê? Porque realmente ele não está valorizando, né, o bem do proprietário. Ele quer o quê? Ele quer vender. E o pior, tem corretor que nem conhece o imóvel. Ô, proprietário, tá vendendo? Tô. Qual que é o valor? É tal. Ao proprietário, então, eu já tenho foto aqui, você quer? Pode mandar. Aproveita as fotos mesmo. Cadastra no sistema, não conhece o imóvel. Como é que você vai vender uma coisa se você não conhece? Como é que você vai vender uma coisa se você não sabe as informações necessárias, né? E uma coisa muito importante na Remax, quando a gente tem, porque a gente fala o seguinte, o proprietário, ele assina um contrato com a gente, então ele é meu cliente. O comprador, ele ainda não é meu cliente. Ele é o interessado, né? Então, quando você tem um cliente, a tendência é o quê? Você cuidar dos interesses desse cliente, né? Sim. Então, eu vou atender o cliente. Se o cliente fala assim, Adriana, eu não quero, por exemplo, pessoas assim no meu apartamento. Beleza, eu não vou levar. Adriana, eu não quero que... sei lá, eu não quero financiado, eu só quero à vista. É um exemplo. Beleza, então eu só vou levar pessoas que o quê? Sim, que tem um perfil. Dinheiro. Mas para isso precisa conhecer o cliente, né? Precisa conhecer o cliente, precisa conhecer as dores dele, precisa ter um relacionamento com ele, entendeu? Então, uma experiência Remax, não é mais uma imobiliária. Não é mais uma imobiliária. É uma experiência. E assim, é tão interessante quando a gente cria esse vínculo, por exemplo, tem proprietário que viaja e deixa a chave com a gente. Porque confiança. Sabe que é uma confiança e sabe que você vai cuidar do bem dele, entendeu? Não vai ser qualquer algum que vai lá, abre e às vezes deixa a janela aberta, às vezes, né? Muito importante. E eu tava vendo esses dias uma notícia que saiu no jornal que falava que as pessoas estão aceitando pagar mais caro para poder morar próximo ao trabalho. Isso é uma tendência, Adriana? Você tem visto isso? É uma tendência, isso para mim é qualidade de vida, tá? Concordo. Tá? Por quê? Porque hoje em dia, depois da questão aí do Uber, né? Então muita gente vendeu carro, né? Porque é um custo, se você colocar na ponta do papel, o carro é um custo alto, é uma família que você tem. É outra família. É outra família. Então é qualidade de vida, a pessoa pode ir para o trabalho a pé, pode ir de bicicleta, né? É questão de você ficar menos tempo dentro do carro, dentro de um transporte público. E hoje, por exemplo, transporte público, pelo menos nos grandes centros urbanos, é um problema, né? Urbano, é um problema da sociedade. Sim. Então, isso facilita, né? Então, você vai ter, por exemplo, tem gente que gasta aí, às vezes eu saio de um lugar para outro,
Às vezes vou visitar né? Às vezes é um conhecido que tem um apartamento fora da minha zona de posicionamento. Eu gasto 40 minutos. Tranquilamente. Se não for assim, mais, né? Se não for mais, assim, 40 minutos quando o trânsito está tranquilo. Esses 40 minutos, se eu tivesse um apartamento ali pertinho de casa, é 5, 10 minutos. Você poderia almoçar em casa. Almoçar em casa, ter mais tranquilo, dar tempo de estudar, de cuidar mais dos seus clientes, entendeu? Então, hoje, para mim, é qualidade de vida. E aí o pessoal fala, tô pagando mais caro? Inicialmente, sim. Mas se você contabilizar, por exemplo, combustível, manutenção de carro, tempo que você gasta, porque hoje tempo, né? O tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Pois é. Então, se você for analisar isso tudo, porque infelizmente o brasileiro, ele não planeja muitas coisas, né? Ele vê muito a questão momentânea, né? Mas se você for analisar ao longo do tempo, às vezes fica até mais barato você morar próximo do seu serviço do que você morar distante e pagar um aluguel mais barato, entendeu? Porque no início o preço, ele chama atenção, né? Chama atenção. Mas isso tem que pensar, assim, hoje eu vejo que eu tô pegando muito trânsito. A gente tá me incomodando. Já tá me incomodando. Mas assim, é aluguel, então eu já tô pensando assim, gente, eu vou continuar? Não vou? Pois é. Porque hoje eu trabalho mais home office. Mas eu me desloco muito. Então, assim, eu tô gastando muito mais tempo do que eu gastava antes. Combustível, manutenção também. Tempo que eu poderia estar fazendo. Né? Estresse, acho que isso é muito importante. Eu não gosto também. de dirigir, então pra mim é muito estressante. Eu gosto, mas vou te falar, quando o trânsito tá agarrado, eu fico... Não, a gente fica estressado. Fica estressado. Sabe? Porque envolve muita coisa. Envolve calor, frio, né? Envolve o trânsito. As pessoas são mal educadas agressividade no trânsito. Então envolve um monte de coisa. Né? Isso é verdade. Eu pagaria mais caro pra poder morar perto do meu trabalho, se eu tivesse, né, um trabalho fixo, porque eu fico andando, adoro. Não, porque hoje, mesmo que tem, né, o híbrido, um dia você vai ter que sair de casa. Sim. Igual, por exemplo, eu vejo pelo meu filho. Meu filho é né, ele fez publicidade, ele também trabalha nessa, né, questão de marketing digital, e ele trabalha em casa. E aí tem vezes que ele tem que sair para fazer atendimento externo, né? Ele fala, ai mãe, hoje eu vou ter que sair. Foi filho, falou, ai, mas eu já tô pensando, porque é deslocamento, é Uber, aí um Uber vai cancela, aí você tem, né, chega. E aí se você morasse perto, mesmo que você trabalhando, né, trabalho híbrido, você morando perto, você vai a pé, vai caminhando, vai curtindo, vai observando a paisagem, porque hoje a gente não observa, a gente fica com tudo com as janelas trancadas, né? Então, assim, eu acho que principalmente, tá? Morar próximo do trabalho é qualidade de vida. Qualidade de vida, é verdade. Eu fico pensando a hora que eu vou sair, a hora que eu tenho que voltar, pra eu não pegar o horário de pico. Às vezes eu deixo de fazer coisas, eu ajusto os meus horários pra eu não pegar trânsito. E hoje, por exemplo, antigamente, quando você andava no trânsito, de manhã até umas 7, 8 horas, hoje vai até umas 10, né? Horário do almoço, umas 4. Horário do almoço tem. E aí, antes você começava 5h30, 6 horas, já começa 3h30, 4 horas. Eu vou na casa da minha mãe, eu falo assim, mãe, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, porque senão eu vou pegar um trânsito terrível na Cristiano Machado. Pois é. Adriana, nossa, isso aqui é papo, ó, pra gente ficar 3, 4 horas conversando. Mais tempo, vamos fazer mais outros. Provavelmente. Mas aqui, me conta uma coisa. Agora uma pergunta, a gente já direcionando pro final, infelizmente, pessoal. Tá tão gostoso esse papo. Se você não pudesse levar mais nada dessa vida, se fosse seu último dia, né, aqui nessa terra, o que você gostaria de deixar para as pessoas? Olha, igual eu te falei lá no início, eu sou muito gente, eu sou muito família, eu sou muito contato, né? E uma coisa que me realizou foi o ramo imobiliário, por quê? Porque eu posso, né? Então, faça, gente, tudo que for fazer, faça com carinho, faça com amor, faça com dedicação, né? Porque o que você vai deixar aqui é isso, entendeu? A lembrança que as pessoas vão ter de você é a lembrança do que você fez de bom. E aí, uma coisa que eu acho muito importante, Ana, o mercado imobiliário, ele é muito rentável. Ele é muito promissor, tá? Mas eu entrei também no intuito de ajudar. Porque assim, é lindo, maravilhoso quando você pega uma casa de 5 milhões,
6 milhões. Cara, é lógico que eu quero vender. Mas é tão gratificante quando você vê uma pessoa que não tinha condições, vai comprar uma casa ali, um apartamento de 100, 150, 200 mil. Ela está depositando a vida dela toda naquilo. Entendeu? Então, eu até me arrepiei aqui agora. Eu também. Então, é muito gratificante isso, você poder realmente ajudar. E a gente pode ajudar. Igual eu te falei, hoje tem muita gente que não tem porque não tem conhecimento. Sim. Não tem conhecimento. Então, eu gosto de fazer isso com carinho, sentar. Às vezes a gente vai conhecer uma pessoa, conhecer um imóvel, às vezes eu fico 3, 2 horas para entender. E se realmente eu posso ajudar, se ela está no momento de vender ou de comprar, né? Então, para mim é isso, sabe? Você fazer com carinho, fazer com amor, né? Porque é lógico que a gente precisa de dinheiro, mas tudo que você faça em qualquer ramo da sua vida, se você fizer com carinho, com amor e dedicação, você vai ter dinheiro, você vai ter sucesso. Sim. Então, isso para mim é sabe, é o básico, assim, é a coisa mais importante, sabe? E o resto tudo é consequência. O resto é consequência. Eu concordo com tudo isso. É consequência. Quando a gente faz com carinho, com amor, com atenção, e a gente, além de qualquer ganho monetário, né? Uhum. A gente enxerga uma pessoa ali atrás daquela profissão. Sim, sim. Você pode assim, confiar. É incrível, é gratificante. Eu brinco que é um abraço na alma que a gente tem. Sim, sim. Eu me realizo vendo a transformação das pessoas também. Então, e aí eu falo isso, aí voltando lá atrás, igual por exemplo, se eu não tivesse feito Uber com amor, com dedicação, talvez eu estaria aqui hoje. Verdade. Né? Nosso passado, ele não nos define, mas a gente aprende com ele. Aprende com ele. E eu acho que, assim, tudo que você faz com amor, com carinho, chega lá na frente, você fala assim, nossa, gente, isso aqui que eu tô vivendo é consequência do que eu fiz lá atrás. Entendeu? É gratificante. Então, assim, então isso é muito importante. E aí, assim, eu falo, independente, igual quando eu fiz Uber, eu falei assim, não, vou fazer esse negócio bem feito. E aí, o que aconteceu? A Uber chamou 10 mulheres mais representativas em Minas Gerais para fazer uma reunião, para trocar ideia, para melhorar o aplicativo para as mulheres, e eu fiz parte, entendeu? Então foi a partir do momento que eu falei assim, não, vou fazer esse negócio bem feito, vou fazer com carinho e eu vou dar atenção, e é isso. Dá frutos. Dá frutos. Então tudo que você faz com amor, dedicação e verdadeiro, né, verdadeiro, você tem que ser assim, às vezes a gente fala, nossa, aquele imóvel vai ser maravilhoso, mas não está no momento de venda. Uhum. Ou se não, olha, você não está num bom momento de compra ainda, espera mais um pouquinho, melhor você alugar, faz isso, trabalha isso, se planeje financeiramente, porque é muito ruim quando você vende, você força uma venda, a pessoa, naquele momento, tá bom, aí de repente passa aqui 2, 3 anos, a pessoa está com dificuldade financeira, perde o imóvel, vai para leilão. Não é bacana. Entendeu? A energia que tem nisso... Eu também então, não... Então eu prefiro você perder nesse momento aqui, mas com certeza lá na frente, você vai ganhar. Ela vai te procurar. Ela vai te indicar. Ou ela vai te indicar, entendeu? É isso mesmo. Então faça com carinho, faça com amor. Dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. Né? Falou tudo. A Adriana não deixou eu falar mais nada. Não tem nenhuma mensagem final pra falar pra vocês, gente. Adriana, quero te agradecer por esse papo tão gostoso, tão esclarecedor. Eu fiquei sabendo de várias coisas aqui, com certeza. Olha, eu vou te procurar, porque a gente vai ter que conversar. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa que a gente pode ajudar, né? Pelo menos se planejar, né? Nessa questão da casa própria. Eu acho que... Acho não, né? É uma coisa merecedora para todos, né? Então, acho que... Tem um lar, né? Tem um lar para chamar de seu mesmo, né? E proteção, segurança, né? Satisfação, né? Gostar, né? É importante. É importante. Amei nosso papo. Obrigada. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado tanta coisa importante. Que bacana. E provavelmente a gente vai ter que marcar um outro papo, gente, porque não deu tempo da gente não falei de parceria, não falei de um monte de coisa aqui. Não, mas foi muito legal. Rendeu muito, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse episódio, compartilhe com quem, né, tá pensando em comprar, em vender, ou também quem não tá pensando no momento, né, assim como eu, que tá no aluguel, mas que pensa em ter um imóvel. Então, assim, a informação, ela é muito importante e ela é o que vai
crescer, fazer com que as pessoas cresçam, planejar, conhecer. A gente precisa conhecer primeiro para depois a gente falar, não é para mim nesse momento, né? Ou mesmo assim, falar, não é agora, mas eu vou fazer isso, aquilo, para daqui a pouco eu comprar meu apartamento, minha casa. Então, essa é a mensagem que fica hoje. Eu agradeço vocês, curtem, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.